Ainda ele fala assim, que somos capazes de ganhar com o quinto passo? Em primeiro lugar, livrar-nos-emos desta terrível sensação de isolamento que sempre tivemos. Porque se tem, né? Se tem a sensação, eu pelo menos tinha. A sensação que eu era um ET, né? Eu era um ET, uma coisa assim, sabe? Como é que eu vou falar que eu fiz isso? Como é que eu vou falar que eu tomava cachaça, cheirava uns negócios, usava umas drogas, pegava um carro, saía dirigindo com uma arma na mão, dando tiro para todo lado? Como que eu vou falar isso? Quem que vai entender um negócio desse? Né? Como é que fica isso de eu falar pro povo? Olha, mas eu começava a beber com um homem, no meu caso, naquela época, eu começava a beber com um homem e acordava com meia dúzia. Como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou explicar que eu bebia num estado e acordava em outro? Como é que eu vou falar que, nossa, eu começava a beber de roupa, quando eu vi eu estava nua? E muitas vezes eu nem via, me contavam, porque eu nem lembrava. Ah, mas então para ser alcoólatra tem que fazer tudo isso, tem que passar por tudo isso? Não, não. Essa é a minha história. Cada um vai ter a sua história. Né? Cada um com a sua história. O quinto passo ele se faz necessário para eu ter uma noção exata das minhas falhas. Como é que é isso? Como é que é? E aí, o Bill ainda coloca aqui. Mesmo antes de nossas bebedeiras se tornarem graves e as pessoas se afastarem de nós, quase todos nós sofremos a sensação de estarmos sós. Éramos acanhados e não nos atrevíamos a nos aproximar dos outros, ou éramos capazes de ser bons sujeitos, almejando a atenção e o companheirismo, embora jamais o conseguíssemos, pelo menos em nossa maneira de entender. Sempre existia aquela barreira misteriosa que não conseguíamos compreender nem superar. Era como se fôssemos atores num palco, subitamente descobrindo que não sabíamos que uma só linha de nosso papel. Que não sabíamos uma só linha de nosso papel. Então, quando eu bebia, eu ficava rainha da cocada preta, né? Eu conseguia falar, eu conseguia me expressar, porque eu era tímida. Por incrível que pareça, gente, eu sou muito tímida. Ainda sou muito tímida. Ainda sou. Esse negócio de eu vir aqui falar com vocês, falar, né? Ouvir vocês, falar e tal. Tá pensando que isso aí é balela, viu? Que por dentro de mim eu ainda tenho uma timidez muito grande. Ainda tenho uma timidez muito grande. Porque aqui com vocês dentro da sala é fácil. É fácil, porque eu tô falando com as minhas iguais. E cá fora? Como é que eu vou me fazer compreender conversando com as pessoas cá fora? Hoje, principalmente com o entendimento que eu tenho das coisas, com a lupa sempre do programa, exercitando os princípios espirituais em todas as minhas atividades. Como é que eu vou estar conversando com as pessoas aqui fora? Eu passo por muito conflito. Com família, sabe? Com relacionamento afetivo. Por quê? Porque hoje a minha mentalidade não tem nada a ver com o que eu tinha antes, com a pessoa que eu era antes. E normalmente quando eu converso com outra pessoa, eu quero que a pessoa me diga o que eu quero escutar. E eu sou o tipo da pessoa que eu não falo o que o outro quer escutar. E também quando eu falo com as pessoas, hoje eu tenho entendimento que não é para eu escutar o que eu quero. Aí vem uma pessoa, pá, dá aquela porrada em cima de mim, né? Mas senta os 4 pés no meu peito, eu seguro a onda assim, eu falo, opa! É só por hoje, é só por agora. É aceitar, aceita que dói menos. Ah, mas o outro me ofendeu, mas foda-se, é problema do outro, não é meu. É segurar essa onda. Eu não vou ficar entrando no conflito do outro, porque o outro quer que eu entre no conflito dele, para ele poder ficar bem. Eu vou ficar mal se eu entrar no conflito do outro. Então eu não vou entrar no conflito do outro. Né? Tem um clichêzinho que é muito falado dentro dos Face da vida, que fala assim, não entre na guerra do outro, traga ele para sua paz. Eu vivo tentando trazer as pessoas, né, para minha paz. E muitas vezes eu não consigo, então eu abandono, deixo para lá.
Porque foi isso o tempo, né? Quando eu estava na ativa, mas ali tem um conflito. Tem, eu pá, tomava uma e ia. Aí saía daquele conflito toda despenada e tomava outra para dar uma equilibrada. Hoje eu não estou mais bebendo, eu não tenho mais por que fazer isso, né? Eu não tenho mais por que fazer isso de jeito nenhum. Mas eu vejo que constantemente isso me acontece. O nosso quinto passo, ele é muito rico, ele é muito extenso também, né? Ele é bastante extenso, não tem como estar lendo ele todo aqui. Vou ler uma outra partezinha dele. Outra grande dádiva que podemos esperar por confiar nossos defeitos a outro ser humano é a humildade. Uma palavra frequentemente mal compreendida. Para aqueles que têm progredido em AA, representa um reconhecimento claro do que é, de quem somos realmente. Do que e de quem somos realmente. Seguido de um esforço sincero para ser aquilo que poderíamos ser. Portanto, nossa experiência medida... Espera só um pouquinho. Nossa experiência medida, prática em direção à humildade, deveria consistir no reconhecimento de nossas deficiências. Não se pode corrigir um defeito, não se pode corrigir defeito algum sem ver claramente o que é. Mas precisaremos fazer mais do que ver. A olhada objetiva que demos no quarto passo foi, afinal de contas, apenas uma olhada. Todos nós vimos, por exemplo, que às vezes nos faltava honestidade e tolerância e éramos dominados por crises de autopiedade ou delírios de grandeza. Quando eu escrevi meu quarto passo, que eu consegui saber que o meu defeito de caráter, o chefe dos meus defeitos de caráter é a ira, eu confesso a vocês que eu comecei a trabalhar essa tal dessa ira. Hoje eu ainda trabalho muito, muito essa ira, muito. Então, toda vez que eu estou numa situação que eu começo a sentir, né, aquela raivinha dando volta no meu dedão do pé, porque em mim a raiva ela começa a dar volta lá no dedão do pé. Quando eu vejo, ela é um tsunami. Zup! Subiu pro meu cérebro, né? E aí, quando eu vejo, eu tô, né, eu sento as quatro patas também em quem estiver na minha frente. Hoje eu tenho uma noção exata das minhas falhas. Então, quando eu percebo que aquela situação, aquele assunto, aquela pessoa, aquele lugar está começando a dar volta no meu dedão do pé, porque hoje eu já tenho, né, essa sensibilidade, eu saio fora do assunto. Muito difícil hoje eu deixar o tsunami chegar na minha cabeça, sabe? Mas eu tenho que frear ele enquanto ele está no dedão do pé, porque se ele sair do dedão do pé não dá tempo, né? Mas hoje eu tenho uma noção mais exata das minhas falhas. E foram sempre meus padrinhos, sempre a sala, os companheiros, as pessoas a quem eu me dispunha a ouvir, né? As pessoas com quem eu me dispus a falar, que me deram condições de hoje eu ter um controle maior e melhor sobre a minha personalidade. Porque muitas vezes, ser uma pessoa sem educação não é ter uma personalidade forte, é só ser uma pessoa sem educação, né? Ser uma pessoa hiperativa não significa que seja uma pessoa que vai lá e faz. Não, é só ser uma pessoa hiperativa, que não consegue parar e muitas vezes vai lá e faz errado. Então hoje a lupa do programa, ela me dá condições de eu sempre voltar 12 passos. Quando eu estou no quinto passo, eu sempre tenho condições de voltar mais 4 passos, né? Para poder vivenciar, perguntar melhor ao programa, né? Às literaturas, aos companheiros, como é que tá? Só por hoje? Como é que tá a minha vida hoje? O que temos para hoje? Só para hoje. É uma pergunta que todo dia, quando eu olho para o sol, eu faço. E aí? O que temos para hoje? Né? Então, vivenciar o programa. Para quem quiser, salve os áudios, salve os vídeos, salve as literaturas que são colocadas dentro de sala.
Porque aí se eu não tiver um livro físico na mão, um livro desse na mão, eu tenho lá, eu vou lá. Hoje em dia a tecnologia ela é tão maravilhosa, ela me dá condições de eu salvar vídeos, áudios, PDF, de eu procurar, de eu investigar. Sabe, no YouTube tem muita coisa que fala do AA, tem toda a nossa literatura do AA, tem livro azul, tem 12 passos, tem tudo. Aqui dentro desse aparelhinho, ó, tem tudo. Então, foi isso o tempo, né? No meu tempo a gente tinha que ter o livro em mãos. Hoje já não é necessário. Hoje é só eu ter interesse. Eu vou lá, acesso, vejo, investigo e acho. Desde que eu queira. Desejar a todos aí uma boa quarta-feira, paz e serenidade. Nós ainda vamos falar do 6º passo. E eu espero ainda falar do 7º passo, para quando entrar o mês 8, ter o mês inteirinho para falar do 8º passo. Desejar a todos paz e serenidade. Obrigada por vocês terem me ouvido. Eu sei que eu estou cansando vocês, mas a mim está fazendo muito bem, né? Então, é aquela história, o egoísmo esclarecido. Eu estou muito bem. Espero realmente estar sendo aquele corpo, né, que está sendo usado para levar adiante. Desejar a todos paz e serenidade.